Voltamos então a falar com quem faz acontecer. E agora eu tô com a dona da festa. Eu tô entrevistando a dona da festa, a pessoa que idealizou, imaginou, claro que teve o apoio de muitas pessoas, a gente já conversou com a Viviane, mas dessa cabeça sai o planejamento, sai a idealização desse evento e com certeza é o foco gerador de todas essas conexões. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu conheço essa pessoa, que eu sou colega dessa pessoa, que ela está aqui do meu lado e que ela vai contar um pouquinho quem ela é e da onde sai tanta inspiração para, de fato, impulsionar as mulheres a fazerem o que elas fazem, o que elas têm para fazer. Quem é que está aqui comigo? A Paty. A Paty. Conta para esse povo todo que está assistindo quem que é a Paty. Ai, Denise, é difícil dizer quem é a Paty, né? Porque a Paty é tantas mulheres, tantas pessoas numa só, tantas potencialidades, que eu não tenho nem como descrever quem eu sou, né? Mas isso que tu traz, né, de idealização, eu acho que tudo... Eu sou tantas em uma justamente pela questão criativa, né? E quando a gente é criativa, a gente não se limita a uma definição. A gente vai criando novas definições. Eu gosto de me dizer que eu sou a Paty filha, eu sou a Paty irmã, eu sou a Paty esposa, eu sou a Paty mãe, mãe de filha e de pet, eu sou a Paty profissional, eu sou a Paty escoteira, catequista, eu sou a Paty amiga. Então, eu sou muitas, né? E para cada Paty que eu sou, eu procuro trazer essa intensidade, né? Eu procuro trazer esse olhar criativo para tudo que eu faço. E o Innovation Day é mais um dos projetos que eu tenho muito orgulho de fazer parte, que eu tenho muito orgulho de trazer para o mundo, né, e compartilhar junto com outras mulheres, construir. Eu posso ser a cabeça planejadora, né, do projeto, porque realmente, assim, ó, ele nasceu dentro de um olhar que eu tive. Estava até conversando antes com uma das gurias ali, que ela disse, Paty, da onde que veio essas ideias de tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal? Eu falei, assim, ó, é um repertório que eu vou construindo. Eu participo de muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu tenho um olhar assim, ó, cara, as mulheres, elas têm um potencial gigantesco, mas elas não estão aproveitando porque elas não sabem. Não é porque elas não conseguem, é sim porque elas não tomaram consciência desse potencial. Paty, como que eventos como esse, como essa tua baita ideia que está acontecendo, que está em ebulição, como que isso ajuda a equalizar a equidade de gêneros nos negócios, no mundo dos negócios? Eu penso que, primeiramente, o nosso evento ele tem o diferencial de ele unir o mercado tradicional, as mulheres do mercado tradicional, com as da inovação. Porque aqui a gente tem dois recortes, né? Um é a mulher poder empreender. Isso. Primeira parte é ela se sentir pertencente a este mundo. Isso. Segundo recorte é pertencer inovando. Exatamente. Então, quando a gente une esses dois segmentos, vamos colocar aqui assim, a gente torna algo que não existe. Eu gosto de dizer que não são como se fossem duas bolhas, né? Tipo, é o mercado da inovação, então é a bolha da inovação. É o mercado tradicional do empreendedor. E aí, quando a gente deixa de ter duas bolhas, a gente tem um ecossistema empreendedor potente. E a gente, então, consegue enfrentar essas dificuldades. Né? A gente consegue, não porque elas vão deixar de existir. Eu não acredito que a gente vai eliminar dificuldades. Eu acho que a gente vai superar e vai estar pronta para novas dificuldades e novos desafios. Ouvindo as mulheres que passaram por aqui antes de ti, que sentaram aqui, que contaram um pouco, eu fiquei com a seguinte reflexão, que a gente consegue normalizar os problemas, tu entende? Isso. Então, a gente enxerga que o que acontece com a gente, que tem uma dimensão ultra, porque tu tá sozinha ali naquele momento para tentar resolver, tu enxerga que para todo mundo é igual, sabe? Ele só muda o endereço de verdade. Então, cara, se isso aqui aconteceu comigo e acontece com a Paty, com a Thaís, com a Aline, com todas as que passaram aqui,
E elas deram conta, e eu também estou dando conta no dia a dia. Isso é algo que está posto e não tem jeito, a gente vai ter que enfrentar. E aí a gente enfrenta com muito mais tranquilidade. Exato. A gente se inspira na história da outra, né? Então, aquilo que daqui a pouco, a tua trajetória, ela pode servir como referência para a minha trajetória. Porque daqui a pouco os desafios que tu enfrentou, o que tu passou, pode ser referência. Poxa, eu posso usar a mesma coisa que a Denise fez, eu posso aprender com a Denise e daí atalhar caminhos, porque alguém começou, né? Então, e nós precisamos muito dessa troca. Tá? Um dos maiores problemas enfrentados dentro do empreendedorismo feminino é a falta de rede de apoio. Se discute muito sobre rede de apoio. Só que não se fala que essa rede de apoio ela tem que ser estratégica. A gente precisa ter os contatos certos, a gente precisa estar conectada com as pessoas certas, a gente precisa estar nos lugares certos. Isso é rede de apoio. É eu saber com quem eu posso contar para crescer, para me desenvolver, para chegar ao sucesso, para me inspirar, né? Gerar senso de comunidade. Exatamente. Então, isso que a gente está fazendo aqui é fazer essa aproximação para que se crie essa rede de apoio para muitas. Né? É claro que isso é um trabalho, eu digo que é um trabalho de formiguinha. Por quê? Porque é preciso também se criar uma cultura, né? Ou uma mentalidade nas pessoas de que elas precisam estar realmente numa comunidade, que elas precisam estar conectadas às outras pessoas. A gente tem uma comunidade no WhatsApp de mais de 800 mulheres do Brasil todo, né? E essa comunidade só cresce, porque a mulherada vai chamando outra, é aquela coisa. E o que a gente faz dentro dessa comunidade? A gente vai aproximando para criar essa rede de apoio estratégica. Mas a gente precisa educar muito também. Porque eu penso que a mulher, ela não empreende apenas pensando no negócio. Né? Eu vou ter um negócio para ganhar dinheiro e é isso. Ponto. Não, eu vou ter um negócio, eu vou ganhar dinheiro, mas é porque eu quero ajudar alguém, é porque eu quero melhorar a vida da minha família, é porque eu quero transformar o mundo, é porque eu quero gerar um impacto na sociedade. Sempre tem um propósito por trás do negócio da mulher. Então, existe ali um sentimento, existe ali uma emoção agregada ao negócio. Não só a razão de ganhar o dinheiro. É óbvio que a gente tem um negócio para ganhar dinheiro, né? Mas, e nem tanto, porque a maior parte das mulheres não ganha dinheiro com o seu próprio negócio, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está colocando ali a energia vital dela. Ela não está só abrindo um negócio. Ela está colocando a sua energia vital. E quando uma mulher abre um negócio, ela precisa entender que ela precisa ter essa rede de apoio. Justamente para se inspirar, mas principalmente para estar conectada com... Porque os desafios vêm, as dificuldades vão ser enfrentadas como qualquer... Não é porque esse negócio é mais emocional, esse é mais racional, que vai dar certo. Não. Os desafios de empreender é para todo mundo. É para todo mundo. Vai ser como tu vai lidar com esses desafios, né? E como tu responde a eles, né? Exatamente. Então, só que assim, muitas vezes a gente esquece disso, né? Tem isso também, porque existe aquele olhar glamourizado de entender assim, poxa, empreender é maravilhoso, porque eu vou fazer a minha gestão do tempo, porque eu vou ganhar meu dinheiro, porque... Não, a gente precisa... Então, a nossa comunidade é justamente para trazer para a razão todas essas questões. Porque ficar... Né? Mostrar a vida como ela é. Vida adulta, vida de empreendedor. Esses tempos a gente estava no projeto da Lenova, lá em Flores, que tu foi jurada, né? E aí as gurias estavam falando, poxa, o cliente não respeita porque é 8 da noite e ele tá chamando no WhatsApp. Eu disse, pode parar. Tu é empreendedora ou não é? Não, eu falei, deixa eu te falar, no momento que tu tem teu negócio, se tu não atender o cliente, tu não vende. Tu quer vender ou tu quer ter horário comercial? Porque assim, quando a gente é empreendedora, o que a gente precisa é vender. E se o cliente quiser comprar da gente à meia-noite, a gente vai estar vendendo à meia-noite. A gente tem que ficar 24 horas online? Não, daí a gente vai buscar ferramentas para isso. Um atendimento automatizado, alguma coisa assim. Mas a gente vai estar atendendo até meia-noite, senão a gente não é empreendedor. Foi a virada de chave que elas precisavam. Para entender a diferença do CLT para o empreendedor. Exato, porque no CLT eu bato ponto na entrada, bato ponto na saída e tá tudo bem. Não precisa atender o celular à meia-noite se não precisa, entende? Não tem essa... Agora, poxa, se eu quero que o meu negócio dê certo, eu tenho que estar aberta a
É bom? Não é. Trabalhar final de semana? Não é bom. Mas, ao mesmo tempo, é o mal necessário quando a gente quer empreender. Então, a gente tem que trazer isso para a mesa também. Não só glamorizar e não só reclamar. A gente tem que olhar para isso e dizer, cara, é isso que eu estou escolhendo. Entende? É isso que eu vou fazer. Só que a gente precisa ter esse olhar feminino de que as mulheres precisam mostrar. Poxa vida, é diferente. Não é só chegar aqui, pá, é assim e deu. Não. A gente precisa conversar, a gente precisa ouvir umas às outras, a gente precisa trocar. Porque o olhar feminino funciona dessa forma. A gente consegue adaptar. Não tem nem o certo, nem o errado. Exato. Tem o adequado. O que fica adequado para o teu negócio, para aquela hora, para o teu jeito de fazer. E a gente tem essa flexibilidade. Agora, conta, que eu acho que o pessoal quer saber. O que vem por aí? Olha, vem muita coisa por aí, mas agora em julho agora, a gente já vai lançar o nosso protótipo da nossa plataforma. Porque o que a gente começou a entender enquanto negócio, né? Desde o ano passado, quando a gente começou a fazer a modelagem do nosso negócio, uma coisa estava muito clara. A gente tem que ter um negócio escalável. Por quê? Porque desde 2020, criando projetos para as mulheres, a gente chega uma hora que cansa, né? E a gente está sempre... o projeto é aquele, né? Ele tem começo, meio e fim, Exato. tem a entrega e ponto. E ponto final. E a gente não consegue escalar, por quê? Porque demanda a nossa energia, né? O nosso tempo. E a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, eu comecei a pensar, como é que nós vamos escalar um projeto desses? Então, a gente começou a estudar o mercado, né? E eu entendi que a nossa habilidade maior é de construir pontes. Muita coisa existe. E a gente não quer inventar roda e começar a fazer mais do mesmo. Se é para fazer mais do mesmo, eu não gosto, né? Eu gosto sempre de ser a pessoa que começa, não a pessoa que continua, né? Então, eu comecei a pensar, já existe muita iniciativa, mas existe ainda sempre a mesma dor, né? A gente está sempre batendo na mesma tecla, né? Sempre as mesmas dificuldades, sempre... Por quê? Por que se eu acesso algumas coisas e outras pessoas não? Por que algumas coisas chegam até mim e para outras não? E comecei a ter esse olhar. Porque eu penso que, às vezes, a gente só não está acessando. A gente só não está entendendo. A gente só não está sabendo. Porque está tudo aí para nós, a nosso dispor, né? Disponível para a gente. E aí, dentro desse modelo de negócio, a gente criou o Ela Hub, que é uma grande ponte. Só que para escalar, isso precisa não depender de nós. O negócio tem que rodar de uma forma que todas tenham a mesma experiência do que lidando com a Paty e com a Vivi. Elas precisam ter o acompanhamento, elas precisam ter essa rede de apoio continuar, essa rede de apoio estratégica, elas precisam ter capacitação continuada, né? E aí... a gente está desenvolvendo uma plataforma que vai fazer exatamente isso, ser esse grande conector, né? Ela vai poder, a primeira coisa, a tomada de consciência para qualquer coisa na nossa vida. A gente precisa primeiro entender aonde eu estou, né? Então, o início de tudo vai ser onde eu estou com o meu negócio. O que está acontecendo hoje? Quais são as minhas principais dificuldades? Como é que eu estou fazendo as minhas ações? Né? E, a partir disso, ela vai conversar. Então, a gente está construindo a nossa plataforma como se for, com um assistente de inteligência artificial, como se fosse conversando com a Paty, com a Vivi, sabe? Tipo, de contar numa mentoria o que é meu negócio, como é que eu faço, o que eu gosto, o que eu não gosto, minhas facilidades, quanto que eu ganho, quanto que eu cobro, aquela coisa que a gente faz num diagnóstico de negócio mesmo. E aí, a partir disso, ela vai receber ali um diagnóstico do seu negócio, uma pontuação das principais áreas, como se fosse um mapa. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui um raio-x. Um raio-x. Tá aqui, a situação é essa, é isso que está acontecendo. E, a partir disso, ela vai poder tomar decisões. O que eu quero fazer? Quais são as áreas que eu quero priorizar? O que eu quero melhorar? Quais são as ações que eu vou fazer? Né? E aí, quer fazer uma ação? Vamos melhorar teu comercial? Aí a plataforma, vamos melhorar, vamos fazer um plano de ação para o teu comercial, vamos fazer um plano de ação para o meu comercial com base na realidade personalizada dela. E aí ela vai ter um plano de ação na plataforma. E vamos imaginar, eu vou fazer dentro do meu plano de ação, está previsto que eu preciso contratar uma ferramenta. Determinada ferramenta. Olha, essa ferramenta tem tal pessoa dentro da comunidade que vende ou que presta esse serviço. Aí vai fazer os links. Vai fazer o link para quem está na comunidade. Mas tu precisa, de repente, de uma capacitação. Porque para esse plano de ação entrar, tu precisa ter esse conhecimento, desenvolver essa habilidade.
Onde que tu vai buscar isso? Olha, a gente tem aqui, tu pode Tais fazer... parceiros. Exato. Porque está disponível no mercado já. Então, e ali ela vai fazendo esse acompanhamento para ela entender também qual está sendo a evolução do negócio dela. Porque muitas vezes, empreender é assim, né? A gente está tão mergulhado no negócio que a gente não consegue acompanhar a evolução. E a evolução, muitas vezes, acontece apenas no financeiro. Tipo assim, Tô vendendo, tô faturando. Tá indo bem. Tá sobrando, tá tudo certo. Exato. Às vezes nem consegue ver que tá sobrando se tá faltando, né? Nunca tá sobrando, Só né? se tá entrando. Exatamente. Então, aquela coisa, né? Se tô ganhando dinheiro, tá bem. Se não tô ganhando, só que às vezes a gente não entende que pequenas melhorias são necessárias para lá na frente a gente ganhar o dinheiro. Né? Então, eu preciso, de repente, melhorar minha equipe, ou preciso, de repente, melhorar minha precificação, ou eu preciso melhorar... Então, são pequenas coisas que não pesam no meu acompanhamento e eu não percebo que está dando certo. Né? E aí, ela vai ter esse monitoramento. Então, é um acompanhamento, tem rede de apoio, porque tem uma comunidade ali para ajudar ela, tem capacitação continuada, porque o que acontece hoje? Estudando o comportamento da empreendedora, né, da mulherada, o que elas fazem? Preciso estar na internet. Então eu vou fazer um curso de rios. Aí eu vou fazer um curso de... Elas saem enlouquecidas fazendo curso. Só que elas não têm como operacionalizar Não tem como operacionalizar, não botam em prática e se frustram, tá? Não funciona a internet pra mim. Eu digo, cara, calma, por que tu foi fazer um rios se tu não sabe abrir um Instagram? Entende? É diferente. Então, tem que ter um TikTok. Tu não sabe quem é teu público. Será que teu público tá no TikTok? Sabe? São perguntas que a gente provoca e que elas... Então, a educação continuada é de acordo com a realidade dela. Esse é o teu momento de fazer isso. E essa instituição de ensino tem possibilidade de te oferecer. Tá aqui as opções. Não, tu precisa agora de uma mentoria. Ou aqui é uma consultoria, né? Porque elas vão contratando... E aí elas vão fazendo, e realmente, se ela não está no momento, não vai funcionar. Mas o mais legal da nossa plataforma vai ser que a partir de todo esse comportamento delas e dessa evolução que elas tiverem... A gente vai ter um diagnóstico global. Exatamente, a gente vai estar gerando dados. Porque hoje a gente não vive mais sem dados. E hoje, na verdade, a gente não tem dado nenhum sobre empreendedorismo feminino de verdade, né? Verdade. A gente vem estudando, né, os dados sobre empreendedorismo feminino, desde 2020, né, que eu tô focada nisso. E eu percebi que, assim, olhando num cenário nacional, né, a gente tem ali 2, 3 pesquisas que são feitas, consideradas as oficiais, né? Mas não tem mini recortes, né? Então, a gente não consegue ter... Exatamente. E principalmente assim, cara, desde 2020 a gente continua batendo nos mesmos problemas. Aí eu questiono, por quê? Não é que eu questione o problema, eu questiono assim, tanta iniciativa não está gerando solução, não está gerando melhoria, por quê? Aí eu comecei a investigar e eu comecei a ter esse olhar de, não, existe muita iniciativa, mas não existe mensuração de resultado. E por não existir mensuração de resultado, e de outra parte, as pesquisas que são feitas são quantitativas, você tem dificuldade no seu negócio? Claro que eu tenho. Todo mundo vai responder que sim. Você enfrenta, quais são os principais desafios? Financeiro. Todo negócio vai ter desafio financeiro. Quais são as... eu tenho dificuldade de ter rede de apoio. Toda mulher tem dificuldade de ter rede de apoio, dependendo da situação. Se eu sou uma mulher hoje que tem criança pequena... É um tipo de rede. um tipo de rede de apoio. Se eu sou uma mulher que só tem animal em casa, é outro tipo de rede. Se eu sou uma mulher que tem que cuidar dos pais porque eles estão idosos e doentes, é outro tipo. Então, rede de apoio é necessário, só que vai mudar de acordo com a etapa da vida que a gente está enfrentando. Com certeza. Então, empreender vai ter esses desafios. E, para a mulher... nós temos a tendência, porque a gente sente mais, eu acho, sabe? De dizer que falta, realmente, porque é difícil, é pesado. Então, quando alguém pergunta, a gente responde. E outra coisa, e a gente não tem medo de dizer, né? Exato. A gente reclama. A gente não, tá difícil mesmo. A gente tá faltando gente pra me ajudar, queria ganhar mais dinheiro mesmo. A gente não guarda pra gente que pode tudo, que dá conta de tudo. A gente fala, A gente fala, e tá difícil mesmo. E aí, então, a ideia é que a partir do comportamento delas na plataforma, da evolução dos negócios, daquilo que elas estão fazendo, a gente possa gerar dados para mostrar para o mercado. Essa é a realidade real. É isso que está acontecendo.
Por quê? A gente vai Ou poder... pelo menos nessa parte do estado do Rio Grande do Isso, Sul. mapeando. Ou a gente vai conseguir estratificar Exatamente. e ter uma resposta mais assertiva. Então, respondendo a pergunta, o que vem pela frente? Agora, em julho, a gente lança o nosso protótipo, a gente está buscando e elencando parceiros que tenham interesse, né? Que tenham interesse neste público, porque aqui a gente quer validar com grupos focais, para a gente poder validar tanto para a empreendedora, se essa ferramenta vai estar ajudando ela e vai ser fácil para ela usar e tal, mas também a gente... quer que esse parceiro entenda e valide os dados que a gente vai estar gerando. Então, agora, nesse primeiro momento, vão ser para grupos focais, não vai ser aberto, justamente para a gente poder fazer essas 2 validações. E a partir, então, dessas validações, a gente poder lançar para o mercado a primeira fase, que é a fase do diagnóstico e, então, dos dados que a gente vai estar gerando a partir do diagnóstico. A gente vai estar identificando hoje a situação real dos negócios, né? A partir das pontuações e a partir da realidade delas. E a gente lançou aqui, no Ela Innovation Day, a 2ª edição do Ela Lidera, né? Que é o nosso programa de capacitação de liderança empreendedora feminina. Então, a gente abriu as inscrições para quem tiver interesse em ser líder local, levar o movimento para suas cidades, para outras cidades, porque a gente quer capacitar outras mulheres para fazer isso que a gente está fazendo aqui, elas fazendo na cidade delas. Né? Então, eu ouvi de várias aqui. Eu quero levar isso para minha cidade, quero levar vocês. Eu falei, não precisa levar nós. Faz tu. Faz tu. Por quê? Porque a gente entende também do poder local. A gente não pode trabalhar só o global. A mulher precisa ter isso aqui que a gente está tendo. Sentar com alguém físico, conversar, trocar. E cada lugar, cada cidade tem seu jeito. Tem a sua realidade. Sua cultura. Então, elas precisam se unir localmente para potencializar, para melhorar, para elas trabalharem juntas, para elas se desenvolverem juntas, para que elas possam se apoiar ali, para que elas possam buscar o espaço que elas precisam, conquistar, e para que uma potencialize a outra e que elas crescendo juntas, a comunidade cresce toda. Paty, quem está assistindo agora a tua fala, como que faz para se inscrever no Ela Lidera? E como faz para te achar e achar todos os arrobas aí? Nós temos, então, o nosso arroba, que é o Ela. É tudo ela, né? Ela com 2 L's, ela, né? Ela com 2 L's, arroba @elahub, _ E ali a gente vai ter um link na bio para o formulário de inscrição. Ela vai precisar se inscrever e nós vamos, então, fazer uma seleção. A gente, esse ano, vai selecionar 15 cidades. O ano passado, a gente teve mais de 100 inscrições e a gente selecionou 7 líderes. Então, esse ano, a gente vai selecionar 15 líderes, né? Então, não quer dizer que preenchendo vai ser. Pode ser, inclusive, que ela esteja concorrendo com outras mulheres da própria cidade. Mas a gente tem ali alguns critérios que a gente depois vai estar explicando para elas também. Mas, nesse momento, eu quero ser... Como eu faço? Se inscreve e depois a gente vai passando os próximos passos. Fala o teu arroba. E o meu arroba é paticoy.jankzak. Soletra, né, pro pessoal, porque nem todo mundo... Ai, gente, é Jankzak. E para dizer que eu sigo a Paty, né, no Insta, e ela tem um conteúdo bem legal. Ela conta do dia a dia dela, do como é que tá funcionando todas as coisas do Ela. Eu acho bem legal acompanhar esse e convidar dia a dia. todo mundo a fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp. Tá no link do Ela Hub também. É gratuita a comunidade. É só acessar o link e cair direto no WhatsApp. E assim, ó... Tá valendo muito a pena, porque a nossa comunidade está crescendo, mas ela não está crescendo só em número, ela está crescendo nas conexões, ela está crescendo... Aqui a gente conheceu muitas da nossa comunidade, que a gente só tinha conhecimento de virtual, está gerando negócio entre elas, está gerando parceria, está gerando ideias. Ai, a gente teve uma ideia, toca a ficha, vamos fazer juntas, tem o nosso apoio. Então, está sendo muito legal mesmo o que a gente está construindo lá. Mais uma vez, quero te agradecer por ter lembrado de mim, me convidado para participar desse momento. Estou muito feliz de estar aqui, de tu ter me dado essa oportunidade de conhecer tanta mulher legal, né? De realmente, hoje foi um dia de crescimento. Acho que todo mundo cresceu um pouco. Eu não tenho palavras para dizer como eu me senti de ter sido reconhecida por ti para vir aqui fazer essa intermediação de conhecimentos, né? E propiciar, para mim, particularmente, um momento de tanta interação com outras mulheres. Queria que tu deixasse uma última mensagem aí, direto para essa câmera aqui, olho no olho dessa mulherada que está te assistindo.
E, por último, te dizer mais uma vez, muito obrigada. Bom, antes de eu falar com essa mulherada que está me assistindo, eu quero te agradecer por tu ter aceitado. Aqui a nossa ideia sempre é enxergar o potencial de cada uma e aproveitar, né? Tipo, a gente tem esse olhar. Às vezes a gente não se reconhece realmente o nosso potencial, mas a gente está sendo observada, a gente está sendo, né, conhecida, e isso eu acho incrível, porque muitas mulheres não conhecem exatamente o seu potencial. E quando a gente tem essa oportunidade, né, de convidar e botar, e vamos lá, e vamos fazer. Isso mostra que a gente tem outros talentos que muitas vezes a gente, né, não é só o CNPJ, mas é o CPF também. Então, eu quero te agradecer muito, porque tu foi a pessoa que, quando veio a ideia da Cris de fazer esse podcast, eu disse, eu já tenho uma pessoa para isso. Mas tudo bem. E para quem está aqui hoje, eu quero dizer, para as mulheres que estão aqui com a gente, né? Eu quero agradecer por estarem com a gente no Innovation Day, todas as que ajudaram a gente a fazer esse movimento, construir esse momento. A gente sabe o quanto é desafiador, né? A gente se desprender das nossas atividades para se doar para um movimento, um evento liderado por tantas, né? E eu quero agradecer a equipe de organização que foi, assim, incansável de nos ajudar a construir tudo isso. As que vieram, as que participaram e as que não estiveram também, porque eu tenho certeza que ficaram morrendo de vontade de estar aqui com a gente. E para todas agora, para todas as mulheres, eu quero dizer que o futuro, ele não precisa ser esperado. Ele pode ser construído hoje. E essa construção parte do nosso movimento de ir ao encontro dessa construção. O futuro, ele não vai ser como a gente imagina, ele vai ser como a gente realiza. Então, se você não está esperando um futuro brilhante, eu quero dizer que esse futuro, ele vai depender do quão brilhante você estiver sendo hoje. E aqui no Ela Hub, a gente constrói esse futuro juntas. Então, quero convidar todas a fazer parte desse momento. Obrigada. Voltamos, então, a falar com quem faz acontecer. A gente sabe que em todo evento tem que ter as pessoas que idealizam. Só que, eventualmente, aí as mulheres que estão aí me ouvindo vão entender que quem idealiza muitas vezes é quem tem que botar a mão na massa. Principalmente somos nós as mulheres, né? E aqui eu tô com uma das pessoas que realmente pensaram, executaram, apresentam, fazem foto. Tira o lixo. Pau para toda a obra, tá? Organiza o podcast para acontecer, manda as pessoas subirem para entrevista. Ou seja, de A a Z, tá fazendo de tudo, tá dando sangue, a alma, tudo para que aconteça esse evento, para que tu possa ganhar tanto conteúdo num dia só. Então, eu nem vou apresentar, eu vou pedir para que ela se apresente, conte um pouquinho quem ela é. Minha querida. Então, obrigada, Denise. Estar aqui sentada contigo hoje é a realização de um sonho, né? Meu e da Paty. Eu sou a Vivi Barbosa, eu tenho 50 anos, sou... o que eu posso te dizer? Eu sou empreendedora, né? E como empreendedora, a gente faz de tudo, né? Como tu falou. Põe a mão na massa, né? Então, antes de qualquer coisa, estou sempre colocando a mão na massa, como mãe, como esposa, como empreendedora. E eu também sou consultora de empresas e sou mentora. E a gente começou esse negócio lá em 2020, né? Quando a gente começou a ajudar as empreendedoras a tirarem suas ideias do papel ali durante a pandemia. Então, desde então, a gente não parou mais, né? Que eu e a Paty começamos nesses movimentos e a coisa foi só crescendo, né? Então, ano passado, a gente se juntou de novo para criar, então, o Ela Hub. E aí a gente está aqui agora, nesse movimento gigante. Conta o que é o Ela Hub para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo e não conhece, está vendo só esse burburinho nas redes aí. O Ela Hub é uma startup que conecta mulheres a oportunidades de negócios. É isso que eu e a Paty fazemos há muitos anos, né? Só que no ano passado, com essa demanda que a gente tinha e muitos projetos, a gente resolveu colocar isso tudo debaixo de um guarda-chuva que se chama Ela Hub.
E, desde então, a gente tem criado projetos no B2B, B2C, B2G, ajudando empreendedores nos mais diversos níveis a organizarem os seus negócios, se conectarem com redes de apoio, né, e oportunidades de negócios. Eu tive a oportunidade, a gente entrevistou a Lise aqui, de acompanhar, né, de enxergar do nascer até a execução e a finalização de uma etapa de um dos projetos que vocês lideraram aí, Sim. que é o Dona. Uhum. Então, eu tenho muito orgulho de ver, assim, mulheres fazendo o que vocês fazem, sabe? De realmente essa paixão, esse amor, essa crença na outra, sabe? Esse apoio irrestrito às mulheres, acreditando, empoderando, fazendo com que elas acreditem que elas podem. Conta um pouquinho do Dona e dos outros projetos, além do de hoje, do dia de hoje, né? Que está acontecendo nesse formato, assim, que é inacreditável ver tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? É uma mega produção para contemplar mulheres que querem empreender. Bom, sobre o projeto Dona, né? O Dona, ele está dentro do nosso pilar do B2G. Nós criamos um projeto para atender mulheres em vulnerabilidade social. E a gente levou esse projeto para as prefeituras. E a Prefeitura de Flores da Cunha foi a primeira a abraçar através do projeto Dona, né? Hoje eu ainda fiz o painel ali com as primeiras damas que estavam aqui contando sobre o projeto, né? E foi incrível, assim, a gente mesmo se surpreendeu ali durante o painel, disse, nossa, como tudo passou tão rápido. Novembro do ano passado, a gente levou o projeto para a prefeitura e elas abraçaram, né, através do projeto Dona, e a gente iniciou em janeiro e a gente já fez a entrega, e tu estava lá como jurada, né, tu lembra? E foi incrível e muito emocionante, porque é possível, sim, ajudar mulheres, né, em 6 meses, né? E, no caso, ali foram 3 meses. Eu digo 6 meses porque, quando começou o projeto, elas se inscreveram, né? E depois, iniciar a capacitação, levou 3 meses. E elas, numa transformação incrível, porque dentro da capacitação a gente ajudou no marketing, no planejamento do negócio delas, ensinamos a vender, ajudamos elas a estruturar todo o negócio delas, né? Isso tudo em 3 meses. Então, eu até contei uma história ali, né? De uma das meninas lá, que chegou para mim e disse assim, Vivi, eu vendi 40 bolos num final de semana. E isso, para mim, já está pago, entendeu? Todo o nosso esforço e trabalho ali, quando ela chega para mim e diz que ela não vendia antes, ela não sabia como vender, e a gente ajudar ela a se capacitar para fazer o negócio acontecer, isso, para mim, já está pago, né? Então, ali foram 30 mulheres que a gente selecionou, e entregamos 25 certificados naquele dia que tu estava lá, né? Então, uma desistência muito baixa, né? Inclusive, 5 mulheres apenas desistiram que, na verdade, durante o projeto. sempre terão pessoas que não vão acompanhar aquele o todo, né? Mas a gente tem que focar nas 25. Isso aí. Né? Nesse momento, são nas 25. Aquelas 5, elas não estavam... Não era o momento delas. Não era o momento delas. Em alguma, daqui a pouquinho, a gente busca elas de novo em um outro projeto. E o dia de hoje, esse evento? O Ela Innovation foi também, assim, a gente foi criando, desenvolvendo a ideia através das capacitações que nós fizemos, né? Porque desde que a gente criou a startup, Ela Hub, a gente começou a participar de acelerações. E o que a gente percebeu muito forte é aquele senso de comunidade que a gente precisa criar nas mulheres para que elas possam fazer, se desenvolver, se ajudar, mas elas precisam se enxergar também, né? Estar lado a lado e vendo, olha, estão fazendo, isso está acontecendo. E isso aqui é a coroação disso, né? Porque é um trabalho que a gente vem fazendo ali. A gente tem tantos projetos aí que a gente está rodando nesse momento, né? E fica tudo espalhado, né? Então, hoje é o dia que a gente encontra todo mundo e diz, ai, olha só, eu estou participando disso. E maior satisfação, né? Eu estava ali agora conversando com as gurias enquanto comia um churrasquinho ali. Elas dizendo, eu participei disso, eu participei daquilo. E tudo tinha o nosso dedo ali, sabe? Então, a gente fica muito feliz porque a gente está ajudando a fomentar outras comunidades,
né? Então, é um evento que acontece em outra cidade, nós estamos lá também, porque lá a gente tem líder, porque lá a gente tem mulheres dentro da comunidade, né? E isso para nós é o máximo, né? Porque a gente está ajudando a desenvolver e fomentar o empreendedorismo. Não só o empreendedorismo, mas liderança, né? O Ela, ele tem esse grande propósito de transformar essas vidas, né? Uhum. Mas e tu? Como que tu foi transformada nesse processo de impactar tantas mulheres, tantos negócios? Como que a transformação está acontecendo em ti, na tua carreira, na tua vida profissional, na tua forma de ver o mundo? Eu trabalho com empreendedorismo há 10 anos, né? Eu comecei com isso há 10 anos atrás. E aí eu tive uma escola de beleza onde eu formava profissionais, novos profissionais também. Mas, que nem eu falei hoje de manhã lá no nosso discurso da abertura ali, que a Paty, ela me trouxe para esse movimento de inovação, que até então eu não conhecia, né? Então, ano passado, eu mergulhei nisso. E, para mim, existe um universo paralelo, né? Que eu não conhecia, que eu não imaginava que estivesse acontecendo tudo isso. Então, é o que eu falei. Agora, eu sentei ali para conversar com uma das gurias que estão ali, e ela me disse: Vivi, o dia que tu me falou que eu ia ela participou de um SW agora faz umas semanas aí, e elas ganharam o primeiro lugar, né? Eu fui mentora delas lá e elas ganharam o primeiro lugar. E ela me disse: o dia que tu me falou que eu ia entrar nisso e eu não estava entendendo o que ia acontecer, eu não acreditei em ti. Mas ela disse: está vindo convite de tudo que é lado, eu não sei nem o que fazer, né? E aí eu fiquei super feliz, assim, porque a gente está ajudando pessoas a sair da bolha, né? E, para mim, o maior pagamento é isso, né? É que tu consiga transformar outras pessoas através da sua transformação, né? No meu caso aqui, eu me sinto transformada o tempo todo, né? Porque eu estou ajudando outras mulheres a saírem do casulo, a saírem da bolha, o que chamar, né? Elas estão inovando, estão se desenvolvendo, né? Tem gente, esses dias eu encontrei... Estão se encontrando. Estão se encontrando. Então, esses dias uma conhecida minha me disse assim: eu ouvi tu fazer um vídeo esses dias, tu sabe que eu decidi fechar meu negócio. E eu disse: opa, peraí, não era isso que eu queria. Ouvi, ela disse: não, Vivi, agora eu entendi tudo. Eu tinha que tomar uma decisão, meu negócio não estava indo muito bem, eu resolvi Que eventualmente encerrar. vai ser essa, né? A melhor solução. Exatamente. Mas até isso é um ato de coragem, né? É um ato de coragem, né? E eu até, no fim, elogiei ela. Eu disse: olha, parabéns pela coragem, né? Porque ela disse: não, agora eu vou mudar de vida. Cara, foi um vídeo que eu fiz, entendeu? Então, isso aqui que está acontecendo hoje é uma transformação, né? E é o que eu digo sempre, é um divisor de águas. Para mim, muitos eventos que eu participei foram divisores de água na minha vida. Então, eu queria muito que as mulheres acreditassem nesse tipo de movimento, porque, às vezes, a gente está cheia de dúvida, a gente está... Ai, não, isso não está funcionando e tal, e se enclausura, né? A gente fica lá: o que eu vou fazer na minha vida? Mas não participa de evento, não se conecta. E aí as coisas não acontecem mesmo, né? E também vira um evento e não dizer assim: Denise, eu quero ser tua amiga, que eu adorei o jargão da Josi, que ela disse: eu quero ser tua amiga, também não vai funcionar. Então, a gente precisa ter ousadia, como a Sofia falou aqui antes, né? Ter ousadia, ir para cima, perder a vergonha, ter coragem de fazer, né? É isso aí. E isso transforma a minha vida, né? Todos os dias. E o que a gente pode esperar? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Ai, guria, são tantas. A gente tem muitos planos, né? E eu vou te dizer assim que eu acho que a Paty também vai te falar. As coisas foram muito aceleradas, né? A gente não esperava que tudo isso acontecesse tão pouco tempo, mas tudo graças ao ecossistema. A gente não está aqui fazendo isso sozinha, né? A gente trouxe pessoas como tu, que está aqui hoje trabalhando voluntariamente, né? E isso é que faz o negócio agilizar. E eu queria tanto que as mulheres acreditassem nisso. A gente está pela causa. Exatamente. E a causa é transformar outras mulheres. Uhum. E o meu sonho assim, é que as mulheres entendam que existe, sim, possibilidade. Por muito tempo, eu trabalhei realizando eventos e eu tinha que pagar para as pessoas fazerem um evento, né? Eu tinha que pagar para as pessoas palestrar, para dar aula, para isso.
Hoje não tem, a gente entendeu que existe um colaborativismo, que eu digo que é o universo paralelo, as coisas estão acontecendo em outra dimensão, né? E eu quero muito que as mulheres vejam isso, enxerguem e experimentem isso, principalmente, né? Que elas entendam que existe, sim, outras possibilidades, outras formas de se fazer o mesmo negócio. Isso é uma coisa que eu acho que muitas não entendem. Assim, eu nasci para ser contadora. Eu nasci para ser arquiteta. Ok, mas existem várias formas de se praticar o trabalho que tu faz, né? E hoje a gente está vendo isso aí. A inovação é isso, né? Então, buscar um novo jeito na tua carreira. Não deixar de ser psicóloga, mas como tu vai inovar no aplicar esse jeito que tu vai conhecimento? fazer. Exatamente. Então, quando eu ouço alguém me dizer assim, eu fui naquele evento e eu tive um insight, como aconteceu agora. Eu tive um insight que eu não preciso deixar de ser psicóloga. Eu posso simplesmente fazer um outro jeito de trabalhar. Então, isso, para mim, já... Nossa, é maravilhoso, porque a gente vê que a gente está no caminho certo. Olha, é chovendo molhado aqui eu te dizer que eu tô orgulhosa, que eu tô feliz, que eu tô deslumbrada, porque isso aqui eu já falei em todas as entrevistas. Esse movimento é maravilhoso. Eu acho que vocês duas são visionárias, porque conectar mulheres é algo que se faz, né? A gente sabe que tem outros grupos, outras comunidades. Sim. Mas da forma como vocês estão fazendo, de fato, dando visibilidade, dando vitrine, dando protagonismo para essas mulheres, se colocando como apoio, isso está muito bonito. Então, eu quero aqui agradecer, gente, pela oportunidade de estar fazendo essa ponte entre as entrevistadas, as palestrantes, e quem está assistindo e não pôde vir. Porque é a minha forma de participar e de colaborar e dizer assim, vocês são demais. Parabéns. Obrigada, Denise. Queria muito que tu deixasse o teu arroba para o pessoal poder te seguir. E o do ela também, tá? E te agradecer. Obrigada. Então, o meu arroba do Instagram é Vive Barbie. Não é de Barbie boneca, é Barbie de Barbosa. É Vive Barbie, até o B. Não, é Vive _ Barbie. BARB. E do ela é Ela Hub _. Muito bem. Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais entrevistadas. A gente já está quase no finalzinho do evento de hoje, mas eu acho que tu está muito feliz recebendo todo esse conteúdo. Mais uma vez. Obrigada, Denise. Obrigado por fazer isso acontecer. Obrigada. Meninas, vocês nos acompanharam até agora, tá? E eu vou começar um bloco super especial, porque agora eu vou conversar com quem fez esse evento acontecer, tá? Então, a gente entrou aí, quem faz acontecer, quem está por trás dos bastidores, né? Quem armou o circo todo para que a gente pudesse receber todo o conteúdo que está acontecendo aqui hoje. Vocês não têm ideia do que é armar toda essa função, contatar as pessoas, organizar tudo para que vocês recebam o máximo de conteúdo. E está aqui comigo a pessoa responsável por esse espaço aqui, pela produção toda de vídeo, de áudio, captação, que é a Cris. Eu vou pedir para que ela se apresente, porque realmente tem aí uma história muito legal para vocês conhecerem. Prazer, Denise, estar contigo nesse evento, né, tão especial que a gente desejou tanto junto com a Paty, com a Vivi. Eu lembro que o ano passado eu fiz uma viagem com elas a Florianópolis, num evento onde elas estavam mapeando, construindo tudo que elas estão vivendo aqui no Ela Hub, no Ela aqui hoje, né, nesse evento tão especial, cheio de empreendedoras, né? Então, para nós, como I5, para mim, como mulher, fazer parte desse evento está sendo muito especial, né? Então, eu sou a Cris Monteiro, eu sou proprietária, juntamente com o meu sócio da vida e do trabalho, Paulinho, e nós temos aí 5 filmes da produtora de vídeo que entrega, né, vídeos estratégicos para marcas, para empresas. Então, é esse o nosso segmento e a gente está aqui hoje com a estrutura, fazendo parte desse evento que está sendo tão especial.
Conta quanto tempo tem de caminhada com a empresa, com esse empreendimento maravilhoso e que serviços e produtos vocês entregam para o mercado? Perfeito. Eu estou desde 2018 no audiovisual. Eu vim da comunicação e aí o Paulinho ele já atuava, né? Ele atua mais de 15 anos no mercado audiovisual. E aí, em 2018, a I5 já existia, a I5 Filmes ela já acontecia nos bastidores, tanto eu quanto ele trabalhávamos em outras empresas. E aí, com a pandemia, não, foi 2020, né? Que a gente, então, decidiu ficar só com a I5. Então, tanto eu quanto ele nos abraçamos e começamos essa jornada aí com a produtora. E hoje dentro do nosso escopo, nós temos desde vídeo institucional, vídeo de produto, vídeo para as redes sociais, né, que tem tanta necessidade hoje, e também produção de podcasts. Hoje é o nosso carro-chefe a produção dos conteúdos em formato de podcast. Tanto que a gente usa até para a criação de cursos digitais nesse formato. Então, tem sido bem procurado, né? E a gente gosta muito aí de fazer parte desses projetos. Vou usar uma frase tua aí, né? Porque eu acho que as mulheres que vieram hoje ao evento, e a gente já está quase chegando no finalzinho do dia aí, receberam nos 3 palcos aí muito conteúdo, muito conhecimento. Foram muitas mulheres com histórias impactantes que passaram. E, claro, o que nos conecta, de fato, é o empreendedorismo. Essa é a espinha dorsal de todo o dia de hoje. São mulheres sendo preparadas e abordando diversas ênfases, né? Vieses diferentes desse mesmo conteúdo. E tu falou, teve um momento em que tanto eu quanto o Paulinho, a gente tinha... A produtora era um negócio paralelo e a gente abriu mão da CLT, do nosso outro trabalho, para encarar de frente isso que era o nosso desejo e que era um negócio nosso. Então, de verdade, eu abri mão da segurança para investir no que eu idealizei. Como que a gente sabe que é a hora certa? Olha, Denise, eu acho que a gente não sabe. No caso meu e do Paulinho foi a coragem, assim, né? A gente estava no meio de uma pandemia, onde eu trabalhava com eventos corporativos na parte de organização, os eventos corporativos pararam. Ele também trabalhava numa produtora que gerava basicamente só vídeos institucionais, então parou. Então, a necessidade foi, nós temos uma produtora que antes da pandemia já oferecia transmissões online e ninguém dava importância. Então, a gente acho que analisou isso. Nós temos as ferramentas, nós temos a tecnologia, nós sabemos, né, usar tudo isso. Então, agora é o momento. Então, a gente, obviamente, sentiu a necessidade do mercado naquele período. Mas o que eu mais posso te dizer é que foi coragem mesmo, porque a gente tinha muitos medos, né? Sair do CLT, que de forma a gente até chama de uma estabilidade e segurança, mas hoje eu já vejo também um pouco diferente. Então, a gente viu uma oportunidade naquele momento e nós tínhamos só nós dois. Então, até é muito interessante falar que eu já tinha tentado trabalhar com a I5. Eu acreditava muito na I5. Antes do Paulinho acreditar. Eu sempre quis trabalhar só com a nossa empresa, mas nós tínhamos muito medo. E aí, aquela oportunidade foi, nós não temos mais para onde ir. Então, agora tem que dar certo. A gente vai fazer dar certo. E deu certo. Então, foi essa nossa jornada. Claro que tem toda uma questão de adaptação. Empreender não é fácil, né? Nós não sabíamos empreender. Eu tinha grandes crenças limitantes de que meu pai teve uma experiência não muito legal com empreendendo. Então, não, empreender não dá. Mas não é bem assim, né? Então, eu fui ressignificando junto com o Paulinho essa jornada,
procurando ajuda, né, de pessoas que nos deram esse suporte quanto à estrutura financeira, organizacional. Eu já vim com o Tino comercial e o Paulinho com o técnico, né? Mas num primeiro momento a gente tem que fazer tudo. É empresa familiar, todo mundo faz tudo. E hoje a gente já está nesse outro momento, assim, que é ter equipe, né? Já está estruturado, mas nós estamos agora dividindo funções e olhando de um modo mais amplo, como gestão mesmo, né? Eu acho que esse momento que vocês passaram, esse momento de decisão, de tomada de decisão, realmente eu não tenho mais como ficar com atividades paralelas. Eu tenho que abraçar essa minha vontade e ter coragem realmente de enfrentar o que todo empreendedor, né, sofre. E eu acho que nessa tua fala é muito bonito a mensagem para quem está nos ouvindo, né? Tu vai passar por esse momento Sim. de dúvida, de incerteza, de questionamentos, de crença de se eu posso ou não posso, se eu tenho competência, se eu não tenho essa competência. Mas o importante é se encorajar e acreditar no seu taco, né? Exatamente. Confiar em si, vamos lá. Exatamente. Vamos em frente. E considerando o teu negócio, né? Esse negócio lindo de contar realmente histórias. Qual é a importância da narrativa para mulheres empreendedoras? Para a mulher mostrar para o mercado o que ela faz e como ela faz. Denise, é fundamental, assim. Eu acredito que cada vez mais, né, as experiências que as empreendedoras passam, tanto positivas, eu digo, os vales e os picos, eles precisam ser contados, né? Então, tanto na área da tecnologia, na inovação, qualquer segmento, a gente vê, inclusive, né, e fundamentalmente, o vídeo como uma ferramenta importantíssima para contar estas narrativas e a gente acabar inspirando outras mulheres, outras pessoas. Eu costumo dizer que não são apenas funções contadas, ou não é, eu vim aqui gravar um vídeo para as redes sociais. Não, é uma luz que aparece em cima da pessoa e ela começa a falar a essência dela, a entrega dela. São humanizações que a gente transparece através do vídeo. Então, isso é fantástico, isso é fundamental, isso conecta as pessoas. A gente tem falado muito isso no nosso discurso. Cris, eu quero gravar um vídeo para captar leads, né? A gente escuta muito isso. Tá, mas vamos sentar, vamos tomar um café. Quais são as objeções? O que é importante o teu cliente saber? Então, nessas gravações, nessa geração de conteúdo, elas conseguem conectar as pessoas com elas, né? E aí a entrega, o produto, o que ela fornece, ele vem, mas vem num âmbito completo, né? Então, eu acho necessário, fundamental, esse investimento das narrativas, das histórias. Nós estávamos falando agora há pouco, né, que tu tem a turma lá das pessoas que trabalham com TI. Se essas narrativas forem para as redes sociais, quantas outras pessoas vão dizer, nossa, eu quero trabalhar com TI também, né? Eu me vejo nesse lugar. Principalmente o protagonismo das mulheres, né? Que tem lugares, as mulheres estão avançando na parte tecnológica, sim, estão avançando, porque essas narrativas estão sendo contadas através na de verdade, vídeo. É isso, a gente está dando vitrine para algo que já acontecia, mas a gente não usava a ferramenta correta para poder fazer isso chegar ao grande público, né? Exato. Então, é muito importante. A gente tem o advento da tecnologia que todo mundo tem um celular e todo mundo pode gravar algum conteúdo e todo mundo pode postar. Mas isso é algo que realmente isso amplia as possibilidades. Mas quando tu quer fazer algo dirigido, com resultado, que seja efetivo, tem que procurar um profissional. Sim. E tem que procurar alguém que possa te dar esse suporte, fazer dentro de um método que vai ter esse resultado que tu espera, né? Sim, o vídeo estratégico, ele é fundamental, né? A questão também de qualidade de áudio, de qualidade de vídeo. A gente tem falado que as pessoas estão acostumadas tanto a ouvir
quanto ver Netflix, canais, né? Qualidade de imagem. Então, isso ele agrega valor na informação, no que ela entrega de valor para o cliente. Então, isso é fundamental. A gente até tem um e-book que nós estamos lançando até para sentir, né, essa necessidade de mercado, que é destrave o seu conteúdo em vídeo, né? Então, eu tenho um conteúdo, mas ou é muito caro, ou não sei como gravar, ou tenho medo de gravar. Ou isso não é para mim, ou eu não sei falar para a câmera. Exato. Então, assim, eu quero gravar, mas tem que ser algo com muito valor agregado. Não, só começa, né? O que tu tem já é suficiente para transbordar na vida da outra pessoa. Então, e claro, né, que ter uma equipe, começa assim, gravar com teu celular, mas aos poucos vai caminhando para uma jornada de qualidade que traga valor. De profissionalização. A gente não gosta de atender em grande quantidade. Nós recebemos nosso cliente com calma, com tranquilidade. Já aconteceu de algumas empreendedoras chegarem lá para gravar com um semblante cansado, que trabalharam o dia inteiro, a gente não grava. Então, assim, esse cuidado não é só na questão técnica. A gente trabalha com câmeras, linhas de cinema, mas é muito além disso, né? É o cuidado para entregar a verdade de cada cliente. Isso aí. Cris, foi maravilhoso conversar contigo. Acho que tu, e com o propósito do negócio de vocês realmente dão voz e vez para as pessoas, para as mulheres principalmente. Vocês estão dando palco e vitrine, estão apresentando na essência quem cada um é e cada negócio. Eu acho que tu e o teu time merecem os parabéns por terem colocado no ar esse evento junto com as meninas da Ela. Queria que tu deixasse os arrobas e uma última mensagem para quem está nos acompanhando. Nossa, nós que agradecemos, Denise, por te conhecer também aqui pessoalmente, né? E fazer parte desse projeto lindo da Vivi e da Paty. E eu quero deixar um recado para que você, mulher empreendedora, que ainda está travada para gravar o seu conteúdo ou acha que não está preparada, já é o suficiente o que você sabe, o que você entrega para os teus clientes, e a gente está aqui para te ajudar e contribuir no que a gente puder. Então, é isso, né? Que a gente continue aí, divulgando, né, as nossas narrativas do que nós entregamos como serviço, como produto, como experiência de vida, né? Para que outras pessoas possam ser impactadas. Isso aí. Viu só que importante? Então, aí, dê voz à tua história. Venha gravar um vídeo aí com esse pessoal maravilhoso. Daqui a pouquinho a gente volta. O lindo de fazer isso daqui, de fazer esse podcast, é encontrar pessoas, mulheres que realmente fazem a diferença. Todo mundo tem que ter uma mentora em algum momento da vida. E eu vou ter o prazer de entrevistar, nesse momento aqui, nesse podcast, a minha mentora. A pessoa que me colocou no trilho para pensar em coisas diferentes, para eu realmente me vestir de mim e decidir fazer coisas que eu gostaria de fazer e às vezes eu não tinha coragem, que em algum momento eu não tive coragem. Então, eu tô aqui com a talentosíssima, com a inspiradora Cris Vieira. Eu vou deixar que ela se apresente para que vocês se encantem por ela como eu sou apaixonada. Conta quem está aqui agora para esse público que vai te ouvir. Em primeiro lugar que a Denise ela já me bota assim, no primeiro minuto ela já me bota no fogo, não é verdade? O nome disso é carinho, o nome disso é afeto, mas ela já me bota no fogo. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu estou muito contente de estar aqui. Por quê? Porque estou aqui e porque estou aqui contigo, né? E a nossa conversa, ela vai ser uma conversa, né, de papo na sala da casa mesmo, né? Agradeço os elogios. Acho, Denise, que aquela máxima de que quem se aproxima são os semelhantes está valendo também para nós, né? São os semelhantes, são as pessoas que se alinham por propósito, pelo olhar que tem sobre a vida, sobre as coisas, sobre as pessoas, e esse é o nosso caso, né? Então, eu fico muito contente de estar aqui e dizer que eu queria que todas as mentoradas fossem que nem a Denise, né? Porque daí a jornada ia ser bastante diferente, mas
são os caminhos, né? São os repertórios das pessoas, as experiências. Então, quando tu veio para a mentoria, tu já veio com uma bagagem muito grande dentro do universo corporativo, dentro, conhecendo vários projetos por onde tu já sabia que tu queria circular, né? Então, é uma jornada muito interessante, mas é um modelo de jornada que não é muito comum, né? Porque hoje, quanto mais a gente tem uma quantidade de serviços e o mundo do trabalho nos oferecendo cada dia mais uma possibilidade de criarmos um serviço para ofertar, né, para o mundo, mas, ao mesmo tempo, né, que o leque amplia e isso também pode, ao mesmo tempo que é muito legal, é muito massa, também cria uma série, né, de fantasias, de ilusões na cabeça das pessoas. Frustrações, ou então, né, eu sempre digo que na minha jornada na universidade, né, que eu vim da academia, mas na minha jornada na universidade era uma coisa muito engraçada, que assim, quando a gente oferecia no vestibular, por exemplo, para engenharia, né? Nós oferecíamos 3, 4 engenharias. Engenharia civil, engenharia mecânica, tarará. Mas sempre a ideia da universidade, né, universalizar os conhecimentos, era, então, a nossa felicidade era quando o Ministério da Educação aprovava novos cursos dentro da área da engenharia, né? Só que a intenção da universidade era ampliar o conhecimento, mas aí mesmo que o sujeito ficava confuso. Porque quando amplia o leque, ele entrava na engenharia e dizia assim, tá, mas engenharia civil, mas agora eu estou fazendo engenharia e descobri que tem engenharia de alimentos. A mesma coisa que acontecia lá, né? Quando tu tem um aumento de oferta, ao mesmo tempo tu também é bacana que tu consiga encontrar quais são os caminhos que de fato têm a ver contigo. Então, quanto mais os serviços eles proliferam, né? O universo digital, enfim, mais a gente pode ser confuso, ter dúvidas com relação ao caminho que vai seguir, né? Se a gente não se conhece muito bem, a gente não sabe Exatamente. qual Exato. escolha Exato. é a correta, né? Com certeza. Então, E tu já sabia. Sim. Entende? Tu já sabia, tu já dizia, olha, eu precisava só de um alinhamento. Isso, eu quero circular aqui, eu quero... né? Mas, enfim, cada jornada é uma jornada e é isso que é importante. É que a gente se coloque disponível, né? Para pensar em alguma coisa que venha ao encontro do nosso propósito, do nosso olhar sobre o mundo, mas que tenha sustentabilidade e que tenha sentido para o mundo. Muito bem. Cris, eu queria que o pessoal que está nos acompanhando aqui conheça um pouquinho do que é a CODE e um pouquinho do que são as apreendedoras, porque eu acho que dentro dessa tua fala inicial, a gente está propiciando para as pessoas, principalmente para as mulheres, que é o nosso fórum de hoje aqui, um entendimento de que é importante nos apoiarmos de pessoas que podem nos dar um direcionamento. E aí entra o teu papel. Então, conta um pouquinho o que é a CODE e o que são as apreendedoras. Bom, eu vim da área da educação. Isso é uma das pautas hoje da minha palestra. Os meus sonhos, quando perguntavam assim para mim, qual é o teu sonho? Eu tinha muitos sonhos, mas uma coisa que eu sabia desde pequena é que eu queria trabalhar com educação. Educação de gente, relacionamento, trabalhar com aprendizagem, isso sempre me interessou. Talvez, obviamente, porque eu venho de uma família, né, de professores, então eu sempre convivi muito com a minha mãe, na escola, e isso foi uma coisa que sempre me agradou. Então, eu tinha, né? E tanto isso era uma coisa que eu tinha que seguir de verdade, que eu tentei ir para outros caminhos. Eu fui para o jornalismo, aí depois eu fui para o direito, até que eu resolvi abraçar de verdade, né, o meu propósito e fui fazer a licenciatura. Eu sou professora lá, aquela professorinha do magistério de 4 anos, né? E aí depois fiz a licenciatura em pedagogia e atuei, de fato, em escolas
como professora titular, como coordenadora pedagógica. Trabalhei em grandes lugares. Trabalhei no Colégio de Aplicação da URGS, que era, naquela época, uma referência e continua sendo. E os caminhos me levaram para a academia, né? Quando eu estava fazendo o mestrado, começaram a surgir oportunidades para mim fazer processo de seleção dentro da academia. Não era, naquele momento, um sonho, mas eu entendi que era uma possibilidade de atuar em outros campos também, né? E a minha ideia inicial era substituir uma professora, que então ia sair por 4 meses, e os 4 meses se transformaram em 16 anos. Né? E dentro da academia eu também fiz uma carreira. Eu comecei como professora substituta, né? Que no final a professora voltou e eu continuei lá, ela saiu e eu continuei lá. Fui professora, fui coordenadora pedagógica, fui coordenadora de curso, ganhei o prêmio de inovação em 2014, ganhei em 2016 também, por práticas dentro do ensino superior. E ali também fiz uma carreira até que eu cheguei, então, na gestão dessa universidade, né, que na época tinha 20 mil alunos, 536 professores, mais de 300 funcionários. E aquilo foi muito bom para mim, né, como carreira, como sonho, por algum tempo. 16 anos é bastante tempo, né? Mas, de novo, eu acho que é sempre importante a gente lembrar das coisas que nos movem, né? E outras coisas começaram a me mover, a me produzir mais sentido, de vontade de procurar. Eu comecei a entender que o mundo do trabalho estava mudando tremendamente e resolvi, então, em 2017, seguir em carreira solo, como eu falo, né? Não foi uma saída fácil, não foi uma transição fácil, ela foi bastante difícil, mas eu desenhei ela, né, por 2 anos. Então, ela não foi fácil no sentido de que é uma mudança de vida muito grande, né? Toda ruptura tem a dor, exatamente. Né? E também porque todo mundo, né, o senso comum, né, Denise? Tu sair, né, de um lugar que tem status financeiro, status social, status intelectual, e tu chegar e dizer assim, não, eu quero sair daqui, o que o senso comum diz? Tu é louca, o que tu vai fazer? Tu vai te arrepender da tua vida, tu nunca mais vai fazer nada, tu vai conseguir aí fazer alguma coisa e depois tu vai ficar na rua da amargura. Né? Eu escutei tudo isso, né? Mas aquilo que me movia era muito mais forte. Em 2018, eu lancei a Code, né? A Code Educação. Code vem daquilo que eu tinha certeza que produzia sentido naquela época. Porto Alegre estava na vanguarda das escolas de cursos livres. Nós tínhamos a Perestroika, nós tínhamos a PE, que não existe mais, mas era muito bacana. Estava começando também a WTF, a Universo Criativo. Então, Porto Alegre estava vivendo uma efervescência de escolas de cursos livres. Já antevendo as mudanças do mercado de trabalho, as relações de trabalho. Tudo. E tudo que está acontecendo, que a gente já está colhendo hoje, né? É isso aí. E uma coisa que eu sempre foi muito boa foi em ler cenários, sabe? Então, essa era uma leitura que eu já fazia, desse cenário que ia mudar e para onde é que ele ia ir. Então, Code, as pessoas perguntam muito por que eu escolhi, né, a palavra Code. Porque, como eu estava dizendo, tem a ver com tudo aquilo que eu acreditava que a gente precisava trabalhar, né? Que é Code de código genético, autoconhecimento, Code de múltiplas linguagens, né? Então, a gente trabalhava com múltiplas linguagens já lá em 2017, 2018. E Code também porque eu queria trazer o traço da inovação e da tecnologia. Então, em 2017... a Code já trabalhava, a gente já tinha alguns produtos digitais. E a era óbvio, né? Isso começou nos anos 90, mas isso era uma coisa que ainda estava caminhando por aqui, né? Que se caracterizou e se cristalizou muito melhor depois da pandemia. E aí, com a Code, ali eu tive a certeza de que eu tinha que trabalhar com educação e, mais adiante,
em trabalhar com a educação de mulheres. As mentorias surgiram dali, não foi um produto que eu lancei, as mulheres começaram a me procurar, né? Por inspiração naquilo que eu tinha feito. Por reconhecimento com a tua fala, a tua história, né? Essa transição de carreira, essa mudança, Foi isso, Denise. pensar que eu não preciso me contentar onde eu estou se esse lugar não é mais meu. Isso. Né? E Então, foi exatamente o que aconteceu. se refletiram na tua história, né? Assim, tiveram um eco na tua voz, né? E as gurias começaram, as mulheres começaram a chegar, a gente quer entender como é que foi o teu processo, lá. E ali, então, eu descobriu vi... um método. Eu resolvi criar um método de mentoria. Como é que a gente chega daí nas aprendedoras, né? A gente chega nas aprendedoras por uma brincadeira que a gente estava fazendo aqui em off, que quando a gente pensa em comunidades, né, em grupos, tudo tem um tempo, é um ciclo, são momentos, né? E eu sempre dizia para as gurias que elas não queriam mais sair do grupo de mentoring, né? E tinha passado um ano, elas já estavam, 1 ano e meio, elas já estavam com seus projetos, elas já estavam trabalhando, as empresas, e elas não queriam sair do grupo. Eu falei, gurias, está virando seita, para com isso. Não é uma seita. Agora vocês têm que caminharem sozinhas. E aí eu resolvi, então, criar uma outra comunidade, que é para quem passa pelo processo de mentoria ou para quem não passa e nem pensa em passar, mas que quer trabalhar com estas coisas que envolvem autoconhecimento, autogestão e empreendedorismo de si e depois, quem sabe, talvez, pensar um produto do mundo. E desde 2023 tem o @aprendedoras, que é uma escola de empreendedorismo, autogestão e autoconhecimento. Já estamos agora em 2025 na 3ª turma. E eu vou fazer um jabá aqui, né? Já. Faz. Que eu faço parte desse grupo aí, desse timaço de mulheres que aprendem umas com as outras, né? É um trabalho de curadoria maravilhoso. Então, se tu não conhece, vai lá e procura o @aprendedoras, que é essa curadoria de conteúdos para mulheres que querem se desenvolver, querem empreender, querem se conhecer. É muito bonito esse trabalho, porque é realmente uma rede que funciona, né? Que funciona. Muito... a gente vê o resultado na prática. E aquilo que a gente conversou aqui do início, né? Quem quer empreender precisa aprender a empreender. Não é só empreender, não é só a gente ter um CNPJ. CNPJ a gente tem 1 semana. Tem um processo e tem conhecimentos, habilidades que a gente precisa desenvolver para que isso seja furtivo, né? E uma outra coisa, que é aquilo que a gente estava conversando aqui no início, é estar junto de pessoas que têm alinhamento de pensamento. Isso é muito importante, Denise. Então, nestes grupos, essas comunidades, elas se fortalecem justamente por isso. Porque são pessoas muito diferentes, de vários campos de conhecimento, de várias profissões, mas elas têm um propósito. Elas estão disponíveis para aprender novos caminhos para o trabalho delas, para a vida delas. E isso é um alinhamento muito importante. É isso que conecta todo mundo. Amei falar contigo, te ver. Fazia, acho que uns 4, 5 meses que a gente não se via pessoalmente, né? Queria que tu deixasse os teus arrobas aí para o pessoal que está nos acompanhando poder te seguir e aprender contigo. @CrisRV, @CodeEducação, @aprendedoras_. E eu quero dizer que o prazer é todo meu. Eu vim correndinho aqui quando me disseram que tu estava aqui, né, fazendo o podcast. E esse espaço aqui não podia ter uma pessoa melhor para conduzir. Muito entendeu? obrigada. É isso. Tamo junto, parceira. Sempre. Sempre. A pessoa mais rock and roll que eu conheço está aqui e tenho muito orgulho de fazer parte do teu time aí. Da Fábrica do Futuro, no coração do Ela Innovation Day 2025, um espaço onde mulheres estão redesenhando a economia com as suas próprias mãos. Eu sou a Denise Sefrin e hoje nós vamos revelar como liderança feminina, inovação disruptiva e novas economias se encontram para criar um futuro mais justo e próspero. Acompanhe essas vozes que estão transformando o jogo.